E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrodinâmica, e a questão diz o seguinte: o gráfico representa a curva característica tensão corrente para um determinado resistor. Temos o gráfico e a pergunta é o seguinte: em relação ao resistor, é correto afirmar o quê? Bom, as afirmações elas vão girar em torno do quê? Se ele é ôhmico ou não, e segundo, qual a resistência que ele vale, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, para que um resistor ele seja ôhmico, né? O que significa ser ôhmico ou não ser ôhmico? Vamos definir aqui, ó. Vamos lembrar que para eu calcular, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ficar melhor, azul. Tá, perfeito. Para eu calcular a resistência, né? Resistência é ADDP dividido pela corrente. Um resistor ôhmico é um resistor que apresenta a resistência constante. Tá? Então, quando a resistência ela tem essa característica aqui de ser constante, esse resistor ele vai ser chamado de ôhmico. Resistor ôhmico, então, apresenta a resistência constante. Mas para eu calcular a resistência, como eu disse, eu vou dividir a tensão pela corrente, é o que a gente tem no gráfico, né? Tensão pela corrente. E aí, o que acontece? A gente consegue verificar se o resistor é ôhmico se a relação tensão por corrente for constante também. Então, a DDP e a corrente tem que apresentar uma relação diretamente proporcional. Se nós colocarmos isso num gráfico, se montarmos um gráfico de tensão por corrente ou corrente por tensão, enfim, se a gente colocar estas duas características aqui, né, nos eixos de um gráfico, que é o que a gente tem aqui, ó. Nesse eixo a gente tem a DDP, que ele está representando como V, né, mas tanto faz, e nesse eixo ele está representando a corrente. Quando a corrente e a DDP são diretamente proporcionais, o gráfico ele vai se apresentar no formato de uma reta inclinadinha aqui, como a gente está vendo na minha figura. Se não for ôhmico, aí ele vai se apresentar como uma curva, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, sempre que o gráfico ele for uma reta, significa que o nosso resistor, deixa eu escrever aqui melhor, que o nosso resistor é ôhmico, ou seja, ele apresenta uma resistência constante. Olhando ali o gráfico, a gente está vendo que é uma reta. Ela é uma reta, ela não é uma curva, uma retinha inclinada, mostrando a linearidade entre DDP e corrente. Então já sabemos que a resposta certa não é a D. Dá para cortar porque a D está dizendo que não é ôhmico e não é E porque também está dizendo que não é ôhmico. Agora vamos calcular. Tá? A gente precisa fazer o cálculo. Como que eu calculo a resistência? Como eu mostrei ali para vocês, ó, a resistência ela vai ser uma divisão da DDP com a corrente. A DDP nós temos aqui, ó, nesse lado, e a corrente nós temos aqui desse lado aqui. Vou pegar aqui então um ponto do gráfico onde nós temos esta DDP e nós temos esta corrente, certo? Então, vamos dividir isso. Só tem um detalhe, a gente tem que cuidar que o eixo da corrente está representado em miliampere. Então, na verdade, isso aqui é 6 miliamperes. 6 miliamperes ou 6,0 miliamperes a gente vai ter que converter para ampere. E lembra que o prefixo mili ele equivale a 10 na menos 3 ou dividir por 1000. Então, botando em notação científica aqui, a gente tem 6 vezes 10 na menos 3 amperes. Esse é o número que eu tenho que usar na hora de dividir. E aí pode dar algum erro. Então vai ficar ali, ó, 1,5 que é a DDP, dividido por 6 vezes 10 na menos 3 amperes. Como é que eu faço essa divisão? Ó, divide normal, 1,5 dividido por 6, isso vai dar 0,25, repete a base, e aí olha só, como o 10 na menos 3 está lá embaixo e a gente vai botar ali em cima, a gente vai somente trocar o sinal do expoente ali. Então, como é 10 na menos 3 embaixo, eu vou botar para cima e ele vai ficar 10 na mais 3. E esse é o nosso número, 0,25 vezes 10 na mais 3 ohms. Como a resposta está em notação, eu vou arrumar. Eu vou fazer essa vírgula andar uma casa para cá e vou diminuir 1
diminui 1 aqui, ó, no nosso expoente. Então vai ficar assim, ó, a minha resistência em notação científica vai ficar 2,5. Como eu aumentei na esquerda uma casa, eu vou diminuir uma casa na direita. Então 3 menos 1 dá 2. E essa é a minha resposta, 2,5 vezes 10 na 2 ohms. Olhando as alternativas, a gente fica ali com a resposta da alternativa C. Na verdade, nem precisava fazer esse ajuste da notação, porque chegou em 0,25, só tinha resposta C ali como possibilidade. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!